Hello! Então vamos ao 11º episódio, já vão 11 domingos convosco. E a este eu chamo de Fé Perdida quando a vida chega 4 dias atrasada. Porquê é que eu dei este título? Também tem a ver exatamente com a mensagem deste domingo da Quaresma, que eu quero muito retratar neste podcast. Deu-me assim uma vontade imensa de partilhar convosco algumas mensagens que me chegaram em termos do que é que eu entendo por esta leitura, o que é que eu entendo do que é retratado nesta história, que é passada no fundo por muitas igrejas de todo o mundo, mesmo muitas vezes ouvida por quem diz não cristão ou diz não religioso, mas que até passou por uma igreja e acabou por ouvir essa história, ou porque há essa partilha. E no fundo, fala-se aqui de 4 dias de atraso em relação a esta história e fala-se também aqui muito da fé, que por vezes pode ficar perdida, e é muito este mote que eu quero trazer. E a verdade é que dentro da investigação criminal, a morte ou a ligação da morte foi sempre algum tema que eu acabei por cuidar e que acabo por ter que encontrar. E de verdade, a morte por mim já foi vista de perto, principalmente na autópsia que eu cheguei a ver e a sentir. O cheiro ficou comigo, o cheiro forte ficou comigo naquela semana em que eu estive mais de perto em relação às autópsias, a maquiagem dos mortos, etc. Lembro perfeitamente de não conseguir comer qualquer tipo de carne. Tive muita aversão, foi muito difícil comer e não lembrava daquilo que eu senti. As minhas pernas tremeram imenso quando me confrontei que nós podíamos ficar num corpo pousado em algo de alumínio, em que depois podia ser destrinçado para verificar, afinal de contas, o porquê da morte. Isso pode acontecer, poderá acontecer connosco, poderá acontecer comigo, não sei como será a minha morte, espero que não, espero que ninguém me ache que vá lá para o sítio onde tem que ir e está tudo certo. Mas na verdade, uma das características que me deixou durante ainda algum tempo, fora depois daquela semana, foi o cheiro forte que aquela pessoa tinha e que o cheiro que ficava na sala depois de haver essa abertura da pessoa, e ainda não estava um corpo em decomposição. Portanto, imagino o que seria o cheiro de um corpo em decomposição. Isto tem uma ligação com o que eu vou falar, ok? Então, não vamos falar aqui de cadáveres propriamente ditos, mas vamos falar de cadáveres emocionais. É assim que eu lhe quis chamar desta vez. Porquê? Vamos aqui retratar alguns cadáveres emocionais. Quando alguma empresa falha connosco ou até acaba por falir e nós temos que procurar um novo caminho, um casamento que já está dado como morto e nós não queremos sair dele, uma versão de nós mesmos que perdeu o brilho, mas nós não conseguimos sair e procurar realmente o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira essência, aquele cheiro a mofo de um sonho perdido, do qual nós achamos que não o merecemos. Então eu acredito que isto são todos cadáveres emocionais que ficam por aqui. Então a minha reflexão principal, que vocês já sabem que eu procuro sempre algumas questões, mas a minha reflexão principal é: como é que tu reages quando tens a certeza absoluta de que a vida ou Deus chegou atrasada à tua dor? Como é que é essa reação? Eu pedi muito ajuda e a sensação é que ninguém me ouve. A sensação é que até naqueles momentos de aperto em que nós procuramos algo que é invisível a nós temos essa tendência de quando a nossa vida não está bem, ou quando somos assoberbados por uma doença, ou quando algo é mesmo inesperado, mesmo não tenhamos fé, há um apontar para o céu, quase que aquilo que existe e que eu não vejo, por favor, que abra um caminho para mim. Portanto, mesmo que nós não designemos isso de fé, católica ou cristã, o que for. Então, eu hoje quero mesmo fazer uma coisa que é narrar o Evangelho de hoje.
do dia 22 de março de 2026. Quem ouvir depois desta data já sabe que é esse o evangelho que costumo referir da Quaresma, e que também percebi que os evangelhos vão sendo mudados de acordo com aquilo que é escolhido. Portanto, esta história foi escolhida por este ano quaresmal. Portanto, não existem coincidências, existem sim retratos e movimentos. Então eu quis perceber também esse movimento. Até porque nestes dias tenho ouvido muito falar, até achei curioso. Eu sou uma fã incondicional do Guru Mike Billings, do podcast, desde cedo, porque sempre achei que quando existe muita crítica à volta de alguém, significa que aquelas pessoas não têm a capacidade de refletir sobre o que aquela pessoa está a dizer. E eu vou procurar perceber e entender porque é que aquela pessoa chama tanta atenção de tanta gente e há tanto ódio e tanto amor ao mesmo tempo. E depois percebi, e ao longo do tempo, mas isto depois daria outra conversa, mas ao longo do tempo fui percebendo a pessoa que é, uma pessoa extraordinária, que um dia espero debater este tipo de temas também com ele, porque acho que nós íamos ter uma reflexão muito bonita. E há pouco tempo fez uma reflexão sobre os Templários e sobre o facto de haver uma igreja a 300 metros do sítio onde tem, não é, toda a estrutura ali da Prozis. E eu lembro-me que quando comecei a pesquisar um pouco mais sobre o que é que era Jesus, quem era Jesus, entendido segundo uma outra versão, os Templários caíram-me assim no colo, e eu cheguei a ver intensivamente documentários, li imenso, vi séries, já agora podem procurar, que tem imensas séries sobre os Templários, e descobri que aqui na cidade de Braga, a cidade onde estou a morar neste momento, é uma cidade que tem muitas marcas templárias, mas muitas igrejas escondidas, como é o caso daquela igreja que quase que parece abandonada e que está a 300 metros da Prozis. Uma das mais marcantes igrejas templárias é a Igreja do Bom Jesus. O que não falta são cruzes templárias gravadas naquela igreja e à volta daquele templo. O Sameiro também tem, mas é um pouco mais recente a sua história e não está diretamente ligada a essa história antiga dos Templários. Os Templários vieram trazer aqui também uma mensagem muito interessante sobre Portugal, já ia dizer o Porto do Santo Grau, né? Aquele que guarda uma mensagem e que se acredita que eles deixaram cá uma mensagem tão importante, que é por isso que temos também Fátima e temos aqui vários segredos que se induziram através do nosso país. Isto para dizer que esta sensação de decifrar algo vem também desde aí, dessa altura em que andei a pesquisar sobre os Templários. Já agora, quem tiver curiosidade, vá ver, ouvir, existem imensos vídeos agora, também certamente existirão imensos podcasts também sobre o assunto, e realmente vale a pena perceber qual é a essência daquele grupo. Por exemplo, visitar o Convento de Cristo foi a melhor das coisas que eu já fiz. Visitar Tomar, então, foi uma coisa indescritível. Então, voltando aqui à nossa história, deixo aqui esta dica, mas voltando aqui à nossa história. Então, eu vou narrar um pouco a história, deixando aqui também algumas mensagens e no fim algumas reflexões, que é o que eu sinto de passar para vocês. Então, começa algo como assim. Naquele tempo estava doente certo homem que se chamava Lázaro de Betânia, e era exatamente a aldeia de Marta e de Maria Madalena, ambas irmãs de Lázaro. E aqui uma família muito próxima de Jesus. Lázaro sempre brincou muito com Jesus, sempre foram grandes companheiros. Então as irmãs mandaram dizer a Jesus que o amigo estava doente, sabendo que potencialmente ele podia ajudar nessa cura, já feito vários que chamavam na altura de milagres, e portanto com a certeza de que Jesus certamente iria ajudar o seu amigo e iria atender o mais rápido possível, ok? Então, ouvindo esta mensagem a Jesus, quando foi entregue, Jesus respondeu o seguinte: essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho do Homem. Uma mensagem um pouco encriptada, não é? Se nos dissessem algo assim.
Mas o que eu estava a dizer é: não se preocupem, está tudo bem. E mesmo sabendo que o Lázaro realmente estava gravemente doente. Jesus era muito amigo e depois de anunciar a notícia ainda ficou 2 dias no local onde se encontrava, então não saiu em socorro imediato. Falou essa mensagem e ainda ficou esses 2 dias. E acabou por informar aos seus discípulos que afinal agora ia para a Judeia. E nesse momento em que Jesus fala: olha, vou fazer aqui então esta trajetória, não é? Para ter com o seu amigo, os discípulos ficam apreensivos porque ainda há pouco tempo havia apedrejamentos nessa localidade, exatamente porque o Jesus estava a causar naquela época, e eles ficaram apreensivos. E há aqui uma resposta que eu acho super interessante para refletirem junto comigo. Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém cuidar de dia, não tropeça, porque é a luz deste mundo. Mas se alguém andar, não é cuidar, andar. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque não tem luz consigo. Eu vou repetir até. Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque é a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não tem a luz consigo. Quase como que eu sei por onde devo caminhar, eu sei por onde devo ir e eu sei aquilo que carrego. E muitas vezes na nossa vida, quando há assim alguma mensagem, alguma etapa que nós queremos saltar, não é? E não queremos passar por ela, não queremos passar por aquele sacrifício, não queremos passar por aquela prova que nos está a ser dada, até para chegarmos a uma versão nossa bastante melhorada, nós temos tendência a fugir. Então aqui é: não se preocupem, porque eu sei quem sou. E acrescentou a informação que o amigo Lázaro precisava dele e que ele precisava de despertá-lo. Claro que os discípulos naquela altura não entenderam, então ele teve que ser mais específico e disse: Lázaro morreu, mas vamos ter com ele. Então ele também já tinha indicação da informação do que é que iria acontecer, porque sabia também o propósito aqui com todo o movimento. E muitas vezes nós sentimos também este propósito. Nós sabemos que vem aí uma tempestade, que temos que passar por essa tempestade, não a queremos passar, mas sabemos que ela tem um propósito. Aqui no nosso íntimo, na nossa intuição, há algo que nos diz que temos que passar por desbravar essas tempestades, como os templários também fizeram na altura. Então, Jesus chegou ao local e percebeu que Lázaro já estava sepultado há 4 dias, daí também o meu título inicial. Vejamos aqui o que aconteceu com Marta e Maria Madalena, que eu sinto muito importante e que trouxeram mensagens para mim muito importantes que eu gostava de partilhar convosco. Claro que vocês podem sentir de outra forma, por isso eu também gosto muito que troquem mensagens comigo, que façam aqui um diálogo comigo, porque podemos discutir também juntos estas mensagens. Então, aqui, Marta, quando percebeu que Jesus estava a chegar, foi rapidamente ao seu encontro, enquanto que Maria optou por ficar sentada em casa, com as pessoas que estavam aqui a dar os pêsames a Lázaro, ok? E Marta foi logo a correr ter com Jesus e disse o seguinte: se estivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido, mas sei que agora tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Então, ela sabia que Deus poderia ajudar, ainda questionou o facto de Jesus não ter aparecido, mas há algo que em mim há que é fé, mas sempre aqui numa algo de dúvida. É quase que nós só falamos com Deus quando estamos a morrer ou quando estamos prestes a ter uma grande mudança, que recorremos a Ele nessa forma, ou seja, tendencialmente não falamos com Ele todos os dias, não lhe damos bom dia, não lhe damos flores. Como dizia aqui o convidado, agora está a surgir um nome, o último convidado do podcast desta quarta-feira, do Miguel Milhão, que eu falo assim: Deus é feminino, e eu concordo plenamente, que é: ele precisa que lhe digam bom dia todos os dias, ele precisa perguntar como é que está, ele precisa que lhe deem flores, ele precisa que regue as flores, ele precisa de ter o seu jardim. Então é sobre isto também, não é? Quando nós nos lembramos de Deus, da nossa fé, do universo, ou seja, o que for que nos liga a algo invisível, por assim dizer. Então,
Jesus respondeu-lhe aqui a esta, não é? Porque é que não apareceste? E Jesus disse, o teu irmão vai ressuscitar. E a Marta diz, ok, eu sei que vai ressuscitar, porque vai ressuscitar aqui como toda a gente lá no último dia, não é? Então aqui, outra vez, aquela questão, sim, vai no tempo dele. Depois há aqui uma reflexão final que tenho sobre este aspecto. E Jesus responde, eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Acreditas nisso? Então, quase como, tu acreditas na minha função, naquilo que eu tenho para ti e para o teu irmão? Será que realmente tu acreditas naquilo que eu sou? Então, muitas vezes nós temos também este momento na nossa vida em que é interrogado quem é que nós somos, quem é que acredita que tu és realmente na tua vida, para fazer a ação seguinte, para ultrapassar esse desafio, para ultrapassar essa fase. E a Marta até respondeu, sim, eu acredito, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então, quase como, sim, eu acredito, mas aqui ainda há a questão da dúvida. Marta fica sempre com a sensação da dúvida. Então foi chamar Madalena, também a pedido de Jesus. Madalena estava no seu lugar, não foi a correr. Aqui, quando eu li esta história, senti logo aqui como se fosse emocionalmente duas fases que nós podemos ter na nossa vida quando há um grande alvoroço, que é ao agir como Marta ou agir como Madalena. Ou vamos a correr como Marta a perguntar, então, o que é que tu andaste a fazer que não me ajudaste? Ou então vamos agir como Madalena. Eu espero que chamem por mim, porque o meu lugar é aqui agora e eu não vou resolver nada se for a correr. Então Jesus acabou por chamar a pedido que a Maria Madalena chegasse. Só que quando Marta foi dizer, olha, Maria, Deus, sim, posso dizer Deus, mas Jesus, no fundo sou a mesma pessoa, não é? Mas Jesus quer que tu venhas. E quem estava com ela a pedir, aqui os judeus que estavam aqui a pedir as condolências e pronto, não é? O que se faz nessa fase de um velório, ouviram e foram também com ela. Então juntou-se aqui mais algumas pessoas também. E Madalena estava muito abalada com esta morte e mal viu Jesus, que fez aquele impulso de lhe cair aos pés e dizer, Senhor, se estivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Disse aquilo de uma forma, num estado de desespero total. Por isso é que ela também ficou à espera que a chamassem, porque é preciso também esperar que nos chamem. E Jesus aqui não conteve também a sua emoção e acabou por chorar também. E sentiu a mesma emoção de perder um amigo, perder família e perder quem muito ama. E saber que apesar de tudo e de saber aquilo que iria ser feito a seguir, ele também é humano. E perguntou então onde é que estava Lázaro, onde é que o puseram, não é? E uma das coisas que ele reparou, ou que aconteceu, enquanto há este movimento de Madalena, enquanto eu pergunto onde é que está, quem estava a assistir tem aqui comentários como, por um lado, vejam Jesus está a chorar, vejam como ele era amigo dele. Por outro lado, tem aqui pessoas que já começam, se ele curou o cego, porque é que ele não veio curar o seu amigo a tempo? E começam a questionar quem ele é, a sua essência. Então há aqui também, neste trajeto que Jesus faz e que vai fazendo durante este percurso, surgiu-me sempre aqui esta questão de quando um líder, um mestre, que tem decisões tomadas, que tem um movimento a fazer, que tem algo a cumprir, um dever a cumprir, e é empático com aquele ser, mas sabe que tem um caminho para traçar e para fazer, e acaba por ter sempre quem lhe agrada e quem critique. Então ele aqui já mostrou que no vosso caminho, nas vossas decisões,
quando têm que fazer aqui um trajeto, vocês vão ter também estes dois lados convosco e está tudo bem. Então, Jesus, ainda comovido, chegou ao túmulo e disse: tirai aquela pedra. E Marta, aqui tem um impulso e disse: Jesus, mas cheira mal. O que é que estás a fazer? Tu és doido desta cabeça. Não é? O que é que tu estás a fazer? É aqui uma reflexão que eu tenho sobre este movimento, mas eu vou deixar aqui mais para a frente. Porque Jesus disse assim: eu não te disse para acreditares que verias a glória de Deus. Por isso, realmente aquela dúvida não tinha permanecido. Ela não acreditava profundamente que algo maior podia acontecer aqui. Porque realmente ela ainda tinha dúvida no seu coração. Enquanto que Madalena já tinha se resignado, estava triste, estava no seu processo e veio quase como em desespero, Marta estava sempre a questionar-se. Sempre em forma de questão. Será que tu tens capacidade? Será? Sempre a colocar este poder em causa, ok? Então nós temos aqui duas versões, e é que às vezes também acontece na nossa vida. Então Jesus levanta os olhos ao céu, fala com Deus e depois diz, num só comando, Lázaro sai para fora. E Lázaro saiu ainda enligado, deixaram Lázaro ir e muitos viram o que tinha acontecido, porque muitos tinham que ver realmente o que é que tinha acontecido e, no fundo, não é bem ver um milagre. É no sentido de que eles tinham que ver o que é que a fé era feita. E muitas vezes o que acontece connosco, quando nós estamos numa mudança, Deus permite, se quisermos chamar aqui, como estou a retratar nesta questão, mas Deus permite, ou o universo permite, que vocês queiram chamar, que pessoas vejam o quanto há um cuidado sobre nós. Então há uma multidão que acaba por ver essa transformação. E há aqui uma reflexão mais profunda que eu quero trazer convosco sobre esta história, sobre esta passagem que me ocorreu, que é: nós temos aqui duas mulheres com duas dores, ok? Mas as duas acabam por trazer uma informação que é: então tu que tens poder, falhaste no tempo certo. Tu não te importaste o suficiente para chegar a horas. Então agora já não vale a pena. Se tu não chegaste a horas, não chegaste quando devias chegar, estragaste tudo, então não venhas mais, ok? Porque eu não acredito mais em ti. Então muitos de nós perdemos a fé assim, como Marta e Madalena ficaram aqui com esta perda de fé, seja por aqueles momentos. Às vezes perdemos a fé num momento e depois voltamos a tê-la, e outras vezes a perda de fé acaba por ficar bastante tempo connosco. Porquê? Porque nós queremos ser atendidos naquele momento que pedimos força e que pedimos um movimento na nossa vida. Então muitas vezes a nossa fé perdeu-se em alguma ajuda que não foi atendida, em algum divórcio que realmente aconteceu e que nós pedimos para ter resolução, porque se calhar não devemos estar com aquela pessoa, no burnout que vos destruiu e vocês perderam a fé. Como é que é possível algo maior me deixar chegar até aqui? Então há aquele momento em que nós olhamos e perguntamos: onde é que tu estavas? Agora já é tarde. E é isto que é, agora já cheira mal. Já pus uma pedra nisso. Eu já tapei esse túmulo. Eu pedi, tu não te atendeste, eu tive que seguir com a informação que eu tinha. Como aconteceu nesta história, provavelmente o divórcio que te está a acontecer, ou as relações que se quebraram da amizade, ou a empresa que faliu, é para trazer um novo trajeto para ti. É mesmo para o teu movimento ser novo, segundo um desígnio maior. E tu achas que não é o tempo, mas provavelmente é. Então, a perda de fé aqui não é deixar de acreditar que Deus existe, é acreditar que Ele não tem interesse na nossa urgência. Porque não há também esta conversa que eu estava a falar há pouco, não há esta conversa diária com Deus, com Jesus, não há esta conversa de olá, está tudo bem? Olá, bom dia para mim.
que eu estou a usar o meu tempo como missão, eu estou a servir o meu trabalho é sobre servir o outro, é sobre servir, é sobre usar o meu dom. O que é que eu estou a fazer no meu dia? Estou a cumprir? Estás-me a ajudar nessa promessa? Eu estou contigo? Não estou contigo? Então, quando nós vamos aqui só para a aflição, achamos que Ele não nos atende, porque achamos que nós não somos mais do que ninguém, mas Ele é o Pai de todos, como um filho atuaria. E é aqui uma das pontes que Augusto Cury também fala muito sobre este tema, de uma forma muito interessante. Eu acho também muito interessante, uma pessoa muito interessante. Também vou ouvindo o podcast que ele tem, segundo algumas reflexões sobre a ansiedade, também convido-vos a ouvir. E ele fala que quando nós sofremos de um trauma profundo, como é o caso desta história, não é? Ele diz que nós usamos as chamadas janelas Killer, que é quando, para nós não sentirmos aquela dor, que um fracasso que estamos a passar, a perda de alguém, ok? Nós encontramos mecanismos de defesa e acabamos por fechar o nosso trauma numa gruta, não é? Na mesma gruta, imaginemos que Lázaro representa o nosso trauma e a pedra que estava no túmulo fomos nós que dissemos, ok, assunto encerrado. Eu queria mudar de vida, eu quero um estilo de vida saudável. Eu pus lá a pedra em cima porque não tenho força. Eu quero mudar de relação, eu pus lá a pedra em cima e por aí vai. Então, esta representação aqui do túmulo também podemos tomar como a dor que a família também do lado estava a sentir. E quando Jesus pede para tirar aqui a pedra do túmulo, em que a Marta diz que já cheira mal, lembram-se quando eu falei aqui há pouquinho, Marta já cheira mal, já está aqui há 4 dias. Como é que eu vou fazer isso? Tens noção do que estás a fazer, não é? Helena pergunta, tu tens noção? Está tudo bem aí? E a tradução que eu posso refletir sobre aqui, quando o Marta diz, olha, não mexas, já cheira mal, não mexas nesse trauma, porque não me faças voltar a confiar nas pessoas, dói-me muito, já cheira mal, não faças voltar a acreditar em alguém que me fez sofrer, não faças voltar a acreditar porque pode correr mal. Será que eu posso voltar a amar? Será que eu posso voltar a ter outro trabalho diferente? Será que eu posso voltar a ter a figura que eu quero ter? Será que eu posso voltar a comer bem? Será que eu posso ter família? Então nós muitas vezes preferimos essa pedra. Até nos apaixonamos por aquele túmulo. Essa pedra é a pedra favorita, ninguém mexe. Quando alguém me falar sobre o assunto, ui, ui, ui. Então nós acabamos por preferir a segurança de um luto, daquele luto que nós fizemos, que nos entristece, do que a expor a nossa vulnerabilidade. Então nós desistimos porque o nosso ego não quer passar pela vergonha do cheiro da derrota. Então eu nem começo, que é para nem se correr mal, ninguém sabe. Eu gosto muito disso. Ai, não vou começar, e se corre mal, toda a gente sabe. Então, boa, fizeste alguma coisa. Há pouco tempo também ouvi isto, acho que também foi aqui no podcast do Guru, sorry Guru, mas realmente eu tiro muitas informações, adoro mesmo ouvir. E há aqui uma informação sobre os empreendedores, que ninguém é empreendedor se não cair e renovar muitas vezes as suas ideias, certamente, perder imensas vezes, retomar para outras ideias, voltar às que tinha, perder pessoas, ganhar pessoas. Então, se as pessoas não estão dispostas a isso, então não façam, não inovem, não façam nada. Façam o caminho da roda do rato se escolheram estar aí, ok? Então, é sobre isto, nós temos este movimento da vulnerabilidade, principalmente a quem empreende. Eu digo recorrentemente a quem está junto a mim, que é: empreendam, façam alguma coisa por conta própria, vocês vão crescer imensamente. É uma loucura de crescimento em termos de liderança, em termos de contacto com as pessoas, em termos de perder, de renovar ideias, fazer de uma forma, de estar outra. Há um crescimento tão grande, impossível de alcançar num trabalho dito convencional, impossível mesmo de alcançar. Então aqui o que eu vejo é que Jesus realmente dá-nos aqui outra lição de liderança, porque Jesus chora ao ver a dor deles, portanto ele tem empatia, mas a empatia por eles não o paralisa, porque reparem, o que é que vais fazer? Não faças nada, que isto cheira mal, ou seja, não faças, às vezes
muito provavelmente um líder vai tomar decisões que a maioria não quer ir, porque só ele está a entender aquele caminho, só ele está a ver o futuro. E um líder que paralisa é o caos. Então aqui temos um líder que não paralisou com essa dor e vira-se, então deixa de olhar para Maria e para Marta e vira-se para fora e diz: tirem esta pedra. Então continua o seu movimento, apesar de ter empatia para aquelas pessoas, mas ele tem que continuar a fazer o que é pedido para ser feito. Então notem comigo este detalhe: Jesus ia fazer algo considerado impossível, não é? A ressurreição. E eu não, mas atenção, que eu aqui fiquei mesmo a sentir, ele não tirou a pedra por magia, então ele podia fazer um truque qualquer e a pedra desaparecia, então ainda era mais um estado fantástico. Ele pediu fisicamente aos homens que estavam perto para moverem a pedra, ok? Fisicamente, uma ação humana. Então aqui eu já disse, Deus não vai fazer o teu trabalho, Deus não vai tirar essa pedra, ok? O trabalho de mover a pedra é teu, o trabalho de mover essa pedra, esse túmulo, desse movimento que tu não queres fazer, é teu. Após tu moveres essa pedra, as coisas vão acontecer talvez até mais aceleradas, porque eu já estava contigo para tu tirares a pedra, mas eu ainda fico na tua frente quando tu tiras a pedra, porque é preciso uma ação física, ok? Não é só olhar para o céu e pedir. Então, depois há aqui um outro movimento, que é tirada a pedra e ele não fica. Vamos imaginar, é tirada a pedra e depois Jesus ajoelhava e rezava o terço. Não aconteceu isso. É tirada a pedra e Jesus dá uma voz de comando, Lázaro sai. Ele não faz 3 dias de veneração, nem velas, ok? Voz de comando, porque eu sei quem sou. Eu sei o caminho que estou a traçar e que estou a decidir fazer para ti e por ti. Então o atraso de 4 dias nada mais importa. Foi só um cenário que era necessário para que todos vejam o quanto é possível a mudança. Para mostrar que a tua essência é mais forte do que o fim que a tua sociedade te diz, aquela pedra que alguém pôs para ti e tu aceitaste. E já estava escondida, já nem te lembras que aquela pedra está lá. E quando vais, já vais em dor, então inconscientemente já nem queres ir lá tirar. E aceitas o que a sociedade deparou-se para ti. Então há aqui tantos movimentos importantes nesta história que certamente depois de falar convosco eu vou anotar ainda mais e mais, porque eu sinto sempre que cada vez que eu leio mais um pouco, cada vez que eu vou mais fundo, há algo em mim que desperta de alguma mensagem necessária. Então, se Jesus curasse Lázaro quando ele estava doente, era apenas uma cura, que eu já tinha feito antes, mas ele redefiniu aqui as leis da física. Ele colocou-se num lugar totalmente diferente. E é aqui que muitos pecam, é aqui que muitos caem. Quando a vida nos coloca, vais fazer diferente, ativa o teu dom, vai para o teu caminho. Muitos não vão perceber o que tu estás a fazer, muitos não vão entender porque é que tu escolheste ir por ali nesta fase. Até tu podes nem estar a entender, mas tu vais, mas tu foste, tu estás a tirar essa pedra, tu estás a agir de acordo com o teu coração e com aquela fase da tua vida, porque ainda bem que eu sou diferente de hoje e daqui a 1 hora se eu falar com alguém e debater sobre um assunto que vai me fazer pensar de forma diferente, portanto amanhã já sou uma pessoa totalmente diferente e por aí vai. Quando eu quero ficar na mesmice, aqui é que é um problema meu. E se eu quero dar atenção às pessoas que me rodeiam, e se as pessoas que me rodeiam me deixam ficar na mesmice, então é um problema gigante, porque eu nunca vou sair de lá. Por isso muitas vezes nos isolamos mais e mais e mais. Quem é empreendedor diz-se muito isolado exatamente por isso, porque é muito difícil alguém ter a força e o discernimento de um empresário, de um perdedor, que está sempre a perder para depois ganhar, mas perde muitas mais vezes e ninguém está pronto para perder. Acham que é mais fácil ganhar constantemente e nem na nossa vida estamos sempre a ganhar. Então às vezes, aqui a reflexão, lá estou eu com então, desculpem, a minha forma aqui de colocar ponto por ponto, a vida deixa que os nossos planos, eu tracei isto e depois a seguir vai acontecer aquilo e de repente, morreu. E nós achamos que é para nos destruir, nós achamos que
que é porque nós temos que ficar mal, mas pode ser um nível de expansão tão grande que tu precisas, que a tua antiga forma de viver precisa, e precisa que aquilo acabe, que aquilo termine, para tu ires realmente para o teu servir, para o teu dom e para o teu lugar. Ok? Então, não há liderança autêntica sem passarmos pelo cheiro da nossa morte emocional. Por isso é que muitas pessoas dizem: uau, olha, quando eu passei por aquela fase, depois de eu ter passado por aquela fase, que na altura foi terrível para mim, mas o ano seguinte foi incrível, eu encontrei o meu caminho, eu encontrei aquela pessoa, eu fiz uma entrevista assim, assim, assado, ou eu agarrei também um projeto que queria muito, porque aquela pessoa antiga morreu naquele ano. Ela destruiu aquela versão e teve que ser desta forma, porque muitas vezes nós agarramos essa versão antiga com medo de que a nova nos destrua, mas é muitas vezes aquela antiga que nos está a destruir. Então, nesta reta final da Quaresma, que já estamos praticamente na reta final, o próximo domingo é o chamado Domingo de Ramos e a Semana Santa está aí a caminho. Então, nós vamos nos encontrar no próximo Domingo de Ramos. E esta reflexão que eu deixo antes de nos encontrarmos aqui na próxima mensagem que nos traz, que é: a vida não chegou atrasada até ti. O teu tempo não acabou e a tua história continua. E repara como há a voz que diz: anda cá para fora, levanta-te. Anda cá para fora, levanta-te. Vem cá para fora. E já está-te a repetir há imenso tempo. Então há aqui uma questão que eu gostava de deixar, que é: qual é a pedra pesada do teu passado, ou até recente, que tu precisas de empurrar? Para quê? Para que realmente saia algo desse escuro e vá embora? Talvez se redirecione, se transforme também. Talvez também. E a minha tarefa aqui para até à próxima semana é: suja as tuas mãos, tira a tua pedra. É como se a tua própria ressurreição espera por ti. Este novo caminho. Desculpa. É como se este novo caminho esperasse por ti. Esta tosse foi aqui um pouco mais... que ao mesmo tempo que eu estava a dizer isto, eu estava a pensar: ok, já percebeste aqui também uma fase muito bonita que estás a passar também, que ainda te traz ainda mais coisas boas, mas também precisaste passar por essa ressurreição. E é nessa paz que nós temos que nos encontrar. Seja o tempo que tu vais ouvir este podcast, seja se calhar em abril, em maio, em junho, quando ouvir, certamente esta mensagem vai fazer sentido para ti no teu momento e na tua vida. E se achares que alguém tem que ouvir profundamente esta mensagem, partilha e fica em paz. Até breve, até o próximo domingo.